O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido tirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, queridas crianças, Cristo ressuscitou. Pedro e João nos fazem lembrar disso depois de uma semana marcada por muita confusão. No domingo passado, acompanhamos Jesus entrando na cidade de Jerusalém, festejado como filho de Davi, como novo rei, libertador dos romanos que dominavam o povo, cantando, colocando ramos e roupas no chão para Jesus receber uma entrada festiva, como nós também temos costume de fazer quando o Papa faz uma visita numa cidade, quando a rainha da Inglaterra sai do palácio e assim por diante. As atrizes de cinema também, por ocasião de receber o troféu do Oscar, também vão passear, desfilando em cima de tapetes vermelhos para indicar a importância da pessoa. E assim também os apóstolos e o povo que gostava de Jesus, lembrando-se das palavras e dos milagres que tinha realizado, entrando desta forma na cidade de Jerusalém.
mas as coisas não deram assim o rumo que eles esperavam. Jesus então ficou envolvendo-se com os fariseus e, enfim, também sendo denunciado como agitador, e forças sinistras então prepararam o último golpe para se livrar deste Jesus. Então nós assistimos também na Quinta-feira Santa Jesus se despedindo dos seus discípulos e fez uma coisa que era aos olhos de um judeu impossível, né? Que o chefe, o dono da festa, o anfitrião, lavasse os pés dos hóspedes, os convidados, com pés sujos, marcados pela imundícies das ruas e também da poeira. E Jesus disse: vocês têm que fazer isso também, lavar os pés uns dos outros e não esperar que outros sirvam a vocês. Daí Jesus, não podemos repetir tudo, se dirige ao Horto das Oliveiras, no Jardim de Getsemane, onde ele tinha costume de rezar, e agora ele percebe que a situação está engrossando. As autoridades estão atrás e, de fato, não demora muito que os soldados chegam para prender Jesus, pois era fácil de encontrá-lo lá. Um dos discípulos, Judas, até o traiu, vendendo Jesus, seu amigo, por 30 denários. Uma vergonha sem par, mas nos mostra até onde a pessoa chega quando fica frustrada, decepcionada com uma pessoa ao lado. Isso acontece entre amigos que depois de muitos anos se distanciam um do outro, e nós sabemos e lamentamos que isso acontece até na própria família. O casal, o homem e a mulher, com entusiasmo se uniram em matrimônio, até têm filhos, e depois, o dia a dia, esfria o amor, uma coisa dá a outra, e um abandona a família e deixa o outro sozinho, às vezes até sozinho, para cuidar dos filhos. Pois não, Jesus fica condenado. Nós vimos isso na Via Sacra anteontem. Aí os meninos, as crianças da catequese e do EAC apresentaram, apesar da chuva, assim, andando com Jesus, a Via Sacra até a cruz, transferindo esta ensinação para dentro da igreja, e foi muito bom, talvez até melhor do que lá fora. Aqui tinha luz suficiente, etc. E aí acompanhamos Jesus, assim, nas coisas pequeninhas, e observamos também que estes amigos que Jesus tinha durante a vida tiraram o corpo fora. E de novo, quem encontramos? Algumas mulheres que estiveram lá na beira do caminho, onde Jesus arrastava a cruz com a ajuda de Simão de Cirene. E aí assistimos, assim, estas cenas tão tristes: Jesus caindo, Jesus sendo batido e assim por diante, a coroa que colocaram na sua cabeça, debochando dele durante a semana. Tudo isso entrou também um pouquinho na nossa vida. E, enfim, também encerramos, mas isso não era consequentemente, talvez, que a última estação antigamente
terminava com a crucificação de Jesus, mas hoje se quer lembrar mais também da ressurreição do Senhor, mas aconteceu com este menino, com este Cristo ressuscitado que apareceu lá em cima do coro, muito bonito. Todo mundo quase olhou, percebeu, tinha gente que nem percebia que Jesus estava lá na luz como ressuscitado. Fiquei lá num lugar com os meninos tão pequenininhos, eles não sabiam o que estava acontecendo. Comportando-se como muitas pessoas, como muitos adultos também se comportam. Cristo ressuscitado, isso é coisa para boi dormir, isso é para ignorantes. Pode observar quanto mais inteligentes as pessoas, quando são perguntados como é o seu relacionamento com Deus, se acredita em céu. Não, eu não tenho jeito para a religião, não. Eu cuido da minha vida e estou muito bem com isso. Pois não sei se estão muito bem com isso. Pois nós ficamos aqui, talvez na mesma situação como Maria Madalena, bastante confuso. Será que aconteceu realmente aquilo? Será que Cristo realmente ressuscitou? Maria Madalena, incomodada e ao mesmo tempo preocupada para cuidar do túmulo onde deixaram o corpo de Jesus. Encostaram a pedra para ladrão e talvez também cachorro que anda em toda parte naquela região não entrassem. E ela com Joana, outra mulher, e a esposa de Tiago, ou a mãe de Tiago, desculpe, também chamada Maria, elas então resolvem o que vamos fazer, o que podemos fazer, pois temos que fazer alguma coisa. Ninguém sabe como ficou esse túmulo lá. E enquanto os apóstolos Pedro e João se esconderam, tinham medo ainda que podia acontecer com eles o que aconteceu com Jesus, ficando preso e talvez até como blasfemadores de Deus sendo crucificados também. Mas Maria Madalena, hoje na versão de São João, vai sozinha, encontra o quê? Vocês se lembram? Quando chegou lá perto do túmulo, viu o quê? Nada. O túmulo estava em que situação? Os ladrões tinham roubado o corpo? O túmulo estava aberto. E aí ela levou um susto. O túmulo aberto. O que aconteceu? Onde está? E ela bota o nariz lá dentro da porta, viu uns panos, mas nada do corpo. O que vocês teriam feito? Dizer, isso é costume, se a gente vai ao cemitério e aí acontece que o túmulo está aberto e o corpo sumiu. Já foi assim aqui? Aconteceu já? Não. Eu, pelo menos, nunca observei uma coisa semelhante. Então, não é para admirar que Maria Madalena, de madrugada, no escuro, se aproximando, observando uma coisa desta, que ela perdeu, por assim dizer, a cabeça, mas tinha a cabeça suficiente e correu para onde? Para esses covardes homens, né? Que não tinham coragem nem necessidade de ir lá para ver o que está acontecendo. As mulheres têm... Mulher é assim, é muito mais corajoso do que homem que tem boca grande, mas quando se trata de fazer, deixa muito a desejar. Eles se esconderam, aí então naturalmente ficaram nervosos também, correm como vocês mostraram. Aí o João, jovem, naturalmente corre mais ligeiro que Pedro, já de idade, e chegam ao túmulo. E eles também ficam, à primeira vista, sem falar. O quê?
corpo sumiu. Onde está? Alguém roubou. É o único jeito. Talvez olharam em redor do túmulo, mas nada disso. Entram de novo e percebem o quê? Nada. Está vendo que vocês têm que fazer o que também Jesus depois, o evangelista acrescenta para olhar e ler as Escrituras que falam de coisas já do Antigo Testamento que se concretizaram também nesta situação. Aí alguém, parece que foi o João, esperto, disse: gente, aqui tem o sudário e outro pano com que enrolamos este corpo de Jesus quando o depositamos aqui. Se tivessem chegado ladrões, eles não teriam deixado lá os panos dobrados à parte. Eles teriam levado o corpo junto com os panos com que eles enrolaram o corpo de Jesus. Aí começou aqui a acontecer uma coisa fora da regra. Se ladrão entrou, teria levado. Mas não foi levado e ainda bem dobrado. Tinha tempo para dobrar. Ladrão não tem tempo para dobrar as coisas, não. E aí eles começaram não somente a duvidar, mas também a pensar. E interessantemente, de novo, Pedro e João parece que também não sabiam o que fazer. O corpo não está. Tem os panos, suspeitam, deve ter acontecido uma coisa extraordinária, deve ter, como ele falou antes, ressuscitado. Aí eles se lembraram, né? E eles voltam, não sei o que providência tomar, enquanto Maria Madalena fica lá perto do túmulo, sozinha como mulher no cemitério. E aí ela entra de novo, vê dois homens, nos quais reconhecemos mensageiros, que dizem, quando Madalena pergunta o que fizeram, onde o colocaram. Então eles respondem: tem uns soldados aqui que tinham ordem para pegar esse corpo aqui, para jogar lá no lixão, pois esse ofendeu a Deus, não pode ficar aqui no cemitério com os profetas dos tempos passados. Falou assim? Não. Eles disseram: ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha falado. E aí Madalena também começa a entender e vai fora do túmulo e aí encontra-se com Jesus, achando que fosse o jardineiro, e fala com ele, né? E aí Jesus se dirige a Madalena e ela reconhece, então, na voz também a voz de Jesus. Então, a festa acabou? Claro que não. A vida continua também na comunidade. As mulheres, entretanto, correram aos outros discípulos e às outras mulheres que acompanhavam Jesus para falar que tinha dois homens em branco, roupa brilhante, que falaram que ele ressuscitou e assim por diante. Enfim, eles foram informados. E aí ouvimos no final, de fato, eles até esta altura ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. E eles, então, como sabemos, começaram a reagir. Jesus não sumiu, como muita gente pensa. Ele desceu, né, ao mundo dos mortos, dos profetas que esperavam também por este momento da salvação por Jesus Cristo.
mas nós encontramos Jesus depois onde? Onde? Ele sumiu, ficou com Pedro escondido, e o João ou Madalena. Se olharmos a Bíblia, os textos, dentro de uns dias, parece quarta-feira, ouviremos uma cena bonita de um lado, dois discípulos frustrados, nem acreditaram na conversa das mulheres, nem o que Pedro e João contaram. Eles dizem, a luz apagou, a história terminou, vamos voltar para casa, pois aqui até corremos perigo de sermos perseguidos e maltratados pelos oficiais e os soldados. E foram colocando-se a caminho para Emaús. E aí acontece uma coisa interessante. Eles conversam, lamentam, choram também, como fica triste agora. Tudo começou tão bem, com tanto entusiasmo, enquanto um cara se junta a eles, escuta eles falar que alguém morreu lá, e ele pergunta como foi, como aconteceu, e assim eles contam a Jesus essas coisas, e Jesus então explica a eles, olha, vocês esqueceram tudo, na Sagrada Escritura lá e cá está já falando que o Messias vai assim, voltar para salvar o povo, vai também sofrer e morrer. O profeta Isaías fala isso principalmente. Vocês não lembram disso, não? Já foi tudo falado. E desse jeito eles andam, e Cristo se revela na hora da refeição, querendo seguir adiante. Diz, não, fica aqui conosco, é bom falar com o Senhor. Aí nem sabiam ainda que era Jesus, sabiam que era um desses doutores inteligentes que tinha muitos em Israel. E aí eles começam a jantar, como em Israel, toma um pãozinho, toma uma taça de vinho, e aí Jesus fez o quê? Abençoando o pão e o vinho antes de passar, também repartindo ou oferecendo aos seus discípulos. E aí eles perceberam, o que ele fez? É Jesus que fazia sempre isso antes de quebrar, oferecer o pão nas multiplicações. Também na última ceia, também fez isso. Como o celebrante faz também o sinal da cruz, se ele faz de mão esquerda, vocês podem dizer, ele não é Jesus não, pois Jesus não faz com mão esquerda não, ele faz com mão direita, faz direitinho, como sempre, tem esse costume, e aí colocar isso à disposição, assim, em nome de Deus. E aí eles descobriram, reconheceram, que tinham falado durante este caminho de alguns quilômetros, que se tratava de Jesus. Chegando a Jerusalém, procurando os discípulos que estavam ainda em reunião, e eles disseram, Jesus ressuscitou, pois ele falou conosco. Ele veio aí de portas trancadas, ele entrou aqui, e até deu o poder de perdoar os pecados, como ele tinha falado em seus ensinamentos, para poder levar as pessoas de volta a Deus. Sim. E aí eles se juntaram de novo a esta turma. Jesus estava presente. Tomé, também homem de boca grande e de ação pequena, aí ele disse, esta coisa passou, eu não vou me ocupar mais com isso, vocês podem ir lá, se Jesus apareceu, então ele pode aparecer a mim também aqui em casa. E ele não foi. E depois os apóstolos contam a ele, olha moço, você perdeu uma chance, Jesus veio, mostrou as feridas nas mãos, indicando que ele realmente é Cristo, que foi crucificado e pregado pelos pregos na cruz. Então ele diz,
vocês foram enganados, vocês são bestalhados, assim, vocês não entendem das coisas, não. Isso é uma visão que vocês tinham, como o povo fala, que tem no Espiritismo, ou até em outras comunidades eclesiais, onde cultivam muito visões, aparições, é tudo, por assim dizer, fantasma, mas não é realidade, não. E aí Jesus, ele diz, olha, eu gostei de Jesus, acreditei, mas agora não acredito mais não, mas agora quero ver. Se eu não puder a mão no lado e nos lugares das feridas, nos pés e nas mãos, eu não acredito não. Então me pode esquecer. E aí ele vai e Jesus aparece de novo para encontrar-se com a turma e Tomé leva um susto muito forte, né? E reconhece, vendo Jesus desta forma, que ele era realmente este Jesus que crucificaram e que agora ressuscitou, cai de joelho e faz a sua profissão de fé, meu Senhor e meu Deus. Não faria mal, percebendo que Jesus está acompanhando os seus discípulos, deixar-nos também surpreender por Jesus na sua vida agora, talvez nesta hora, deixando-se sensibilizar como Tiago, e como Pedro, como João, né? E reconhecer que Jesus está à minha procura, Jesus está ao meu lado. Ele não precisa de você, naturalmente, mas você precisa de Jesus para poder acreditar, para poder experimentar a presença de Jesus na sua vida. Podia falar mais 2 horas sobre isso, mas vou terminar com uma coisa só. Aceite este Jesus do jeito como Ele está entre nós. Ele vem ao nosso encontro, Ele procura você. Você tem problema, fica frustrado como Pedro, Tiago e todas estas pessoas. Dá uma chance a você abrindo, como diz no livro do Apocalipse, a porta para Jesus entrar na sua vida. Trate os seus problemas, as suas dúvidas, as suas raivas e as suas encrencas e inimizades. Trate estes com Jesus, aceitando Jesus para um diálogo, para Jesus poder tocar, sensibilizar o seu coração. E isso acontece. Jesus está presente aqui hoje, na comunidade, onde 2 ou 3 estão reunidos, em meu nome estarei no meio deles. Não falou isso, não? Nós somos só 2 ou 1? Somos muito mais. Então Ele garante a sua presença. Mas talvez o seu pensamento está lá, o padre enchendo o saco da gente, podia parar, pois essas coisas eu já ouvi muitas vezes. Está certo, você ouviu, mas você talvez nunca os ouviu tendo Jesus sentado ao seu lado. E isso é importante, para deixar Jesus participar da sua vida concreta, da sua dúvida, da sua angústia, da sua raiva e da sua safadeza também, mas também da sua fé. Pois nós estamos aqui pedindo assim também a Eucaristia para Cristo nos alimentar. Não é para comer um pedaço de pão, mas Ele diz, esse é meu corpo. Quer dizer, vocês, minha pessoa, meu amor, meu carinho, meu bem-querer, tudo isso eu estou oferecendo a você. E você vai mostrar as costas e não parar. Aceita, aproveita esta hora que tem, né? E pensa onde você deixa Cristo em frente de sua porta, abrir, talvez dentro do seu próprio lar, né? Se comportando como não tivesse mais nada com sua esposa, não tem conversa, fica a noite toda no barzinho, enquanto a mulher fica cuidando dos filhos. Isso é onde 2 ou 3 estão reunidos. Não foi assim que prometeram no dia do casamento, assim de amor e unidade, recebendo o sacramento, quer dizer, a garantia que Cristo estará ressuscitado com seu amor, com sua luz, no seu lar, no seu casamento.
Mas não dá sempre chuta a ele. Se você fica no bar e deixa Jesus na igreja, então nunca vai acontecer nada. E isso nós precisamos arriscar. Não é fácil sempre não, mas Ele não nos manda embora sem dar uma dica, um sentimento, uma experiência, talvez encontrando uma outra pessoa que nos possa dar assim, ou também, como muitos fizeram, procurar este encontro com Cristo na confissão, bater no próprio peito e dizer, olha, eu sou um bestalhado mesmo, quem sou eu para concorrer ou discutir com Deus? Eu vou me mostrar arrependido e você vai fazer como a gente não é falar da confissão, experimenta com tanta gratidão pessoas que se confessam, que contam os seus erros, que escutam também um conselho, que até saem talvez com lágrimas nos olhos de tanta gratidão que sentem devido à experiência que foi Deus que mexeu comigo, foi Deus que me levou de volta à igreja, à comunidade, foi Deus que me perdoou os pecados para poder acreditar de novo com alegria também na ressurreição do Senhor. Mas isso precisamos resolver, né? E não é sempre fácil. Só para distrair um pouquinho, me lembrei de uma piadinha. Na Alemanha, o rei Frederico o Grande, que era também chefe da igreja dos protestantes, recebeu a denúncia que um desses presbíteros que não acreditava na ressurreição do Senhor. E eles queriam lá, o conselho paroquial, que o vigário fosse removido. Não queria um vigário que não acreditasse na ressurreição. Mas o imperador ele não fez nada. Sim? Escreveu apenas uma cartinha e disse: se ele lá, este vigário, que não crê na ressurreição do Senhor, se ele não crê, então no dia do último juízo, se está lá no túmulo esperando a vinda de Jesus para o juízo final, se ele não quer levantar, então ele deixa lá embaixo. E isso podemos dizer de muita gente que está zombando de nós que estamos aqui. Acreditar é infantilismo, é falta de maturidade. Se eles não querem acreditar, gente, deixamos eles lá no túmulo e nós vamos, na glória de Deus com Cristo, entrar na felicidade eterna na casa do Pai. Isso desejo hoje a vocês todos no dia da Páscoa, da ressurreição do Senhor, que é garantia também da nossa ressurreição, se você quiser. Amém.